Então a manchete é essa. Em meio à violência que está assolando Espírito Santo, né, um carro foi visto pelas ruas de Vitória tocando a canção Imagine e emocionou muitos moradores. Tá? A questão é a seguinte: há uma crise, né, no estado. Né? Você tem a greve da PM, né, o que resultou num caos de crimes, né, crimes registrados e cometidos tanto por criminosos quanto por cidadãos. Né? E, de fato, a única coisa que tem que intervir objetivamente nessa situação é a lei. Né? É o poder público, o poder jurídico. Né? A força, ou, no caso, né, uma força, dado que a polícia, né, está em greve, é a polícia que detém o monopólio do uso da força, então, no caso, as Forças Armadas. Né? Se baixou a guarda de um lado, tem que se levantar a guarda do outro lado. Ou seja, se um meio de segurança público está em falta no momento, está ausente devido a um problema de greve, devido a um problema até de sindicato, então as Forças Armadas, né, que são outro meio de garantia de segurança pública, segurança interna do país e de detentora do uso da força, ela tem que atuar. É isso que tem que ser feito. Tá. Então, de fato, não há necessidade de ficar tocando a música Imagine do John Lennon. Mesmo porque o próprio John Lennon não acreditou muito naquilo que ele disse na canção. O John Lennon é músico. Como músico, ele foi um excelente. Né? Foi um grande músico. Um homem dotado de uma sensibilidade para melodias muito excepcional. Né? Fantástico. No meu entender, eu que sou fã de Beatles. Mas, numa situação caótica dessa, dado que aqui no país você teve o plebiscito das armas, né, do desarmamento em 2005. Venceu, por maioria de votos, né, o direito das pessoas terem armas. Né, ou seja, o direito das pessoas portarem armas e possuírem armas. Né, não venceu o direito das pessoas se armarem, né, de modo indevido, de modo irresponsável, de modo arbitrário. Venceu a escolha pelo direito de possuir armas, porque sempre existe o risco de a situação ficar caótica, como está agora, e as pessoas poderem usufruir desse direito para se defenderem. Né? E é claro que o governo PT, que é um governo, né, corrupto, né, ou seja, um governo constituído de pessoas corruptas, pessoas que de fato não respeitam, né, a Constituição, não respeitam a população, né, não tem, cujos interesses não se identificam, né, com os interesses da população do Brasil, né, um governo de índole comunista, né, um governo que tem acordo com criminosos, com Farc, né, com os comitês internacionais comunistas, né, você tem o Lula pousando ao lado de Fidel Castro, né, ou seja, ao lado de tirano, né, dado que é um governo que de fato, né, tem um parentesco muito grande com movimentos revolucionários e, sobretudo, violentos, né? A mim não espanta que a situação chegue, né? Que o caos chegue a esse ponto. Né? De certa forma, é a conta. Né? 13 anos de PT no poder, a conta está vindo agora. Muitos setores aí em crise, muita gente em crise. Eu mesmo perdi meu emprego por causa dessa crise. Você veja, eu não votei no PT e ainda perdi meu emprego. Veja só. Né? Então, um monte de gente em crise, pagando pato, né? Gente que votou no PT pagando pato, gente que não votou no PT pagando pato, a crise se espalhando e um caos se alastrando em diversas partes do país. Né? Então, em meio dessa massa de violência que já começou já desde o dia 1º de janeiro desse ano, né? Com a rebelião, com as rebeliões nas prisões, dado que a força da violência ela é crescente e ela de certa forma, está aplacando muitas regiões, né? De fato, não é o momento de se tocar uma música que vai querer trazer mansidão e vai querer trazer uma paz de espírito, porque o perigo está lá fora. Né? O que vai acontecer? Se um ladrão entrar na minha casa, o cara bate o pé, arrebenta a porta, entra com uma arma, encosta a arma na minha testa, o que eu vou fazer? Vou cantar Imagine para ele? Né? Isso não é musicoterapia. Né? Então não se trata de amansar as pessoas, se trata de preparar as pessoas para se defenderem.
dentro da lei, dentro daquilo que elas têm direito, de direito de legítima defesa. Se as pessoas, de fato, se tem que ter um toque de recolher, se é mais recomendável que as pessoas fiquem em casa, que elas possam ser instruídas a se defenderem dentro de casa caso elas sofram um assalto, né? Ou nas ruas andarem conforme alguma estratégia militar, alguma estratégia de segurança pública para evitar determinados locais, determinadas regiões ou determinados horários. É isso que tem que ser feito. Teria que haver um carro com um som bem alto, dando instruções aos cidadãos para que eles saibam se proteger num momento de caos como esse. E tudo dentro da lei. Porque quem interfere no crime é a lei. Né? Fazer justiça com as próprias mãos, né, pode gerar mais violência e mais caos. Tá? Beleza, até aqui tudo bem. Mas a questão é a seguinte. No Facebook estão borbulhando de posts, né, que tentam ridicularizar essa atitude. Vamos tocar Imagine. Quem não for fascista, vai lá na praça, lá em Espírito Santo, e canta Imagine. Nossa, tocaram Imagine nas ruas. Você veja só, tá curando hemorroida, tá separando briga de cachorro, sabe? Então, sabe, esse tipo de coisa, esses posts estúpidos que estão vindo no YouTube, no Facebook, não estão ajudando nada. São pessoas tentando ironizar a situação, né? E no fundo são pessoas que não têm ideia para curar, né? Não tem uma ideia para não ter uma alternativa para isso, né? E eu sei bem quem são essas pessoas. Infelizmente há amigos meus nesse meio aí, mas eu vou ter que criticar. São pessoas assim, né? São os chamados Olavetes, né? Infelizmente eu vou ter que fazer essa crítica. Eu fui aluno do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho é um homem muito competente, como escritor, como filósofo, como professor. Ele não só me ensinou, mas ele me ensina ainda, me instrui ainda sobre muitas coisas importantes na vida. Ele foi uma das pessoas que me orientou na vida, e muito bem. Mas há que se distinguir Olavo de Olavetes. Esses Olavetes, que são esses tipinhos, alunos do Olavo, que não sabem pensar por si, né? Que não sabem raciocinar, que até não sabem estudar, mas eles simplesmente sabem ouvir o que o mestre fala e repetir como papagaios. Né? O Olavo pode ironizar essa situação porque ele compreende muito bem os mecanismos das coisas. Mas essas pessoas que estão colocando esses posts no YouTube, elas não compreendem isso. Não compreendem de fato. Mas elas, querendo fingir uma fineza de espírito, estão ali fazendo, né, e tentando ironizar, tentando tirar sarro, sem apresentar nenhuma alternativa, nenhuma solução para o problema. Né? Carro de som tocando Imagine pelas ruas não vai melhorar em nada, de fato, não vai ajudar em nada. Mas esses posts estúpidos no Facebook também não estão ajudando nada. Né? É a maldita mania de querer fazer um julgamento artificial das coisas. Né? O John Lennon não tem nada a ver com isso. Né? O John Lennon foi assassinado há quase 40 anos atrás. E o John Lennon mesmo, muitas vezes confessou que ele não acreditava, né, naquilo que ele escreveu na Imagine. Porque foi só um momento utópico, né? Um momento ali que estava sobrando grana, né? E ele podia cantar sobre o que ele quisesse, né? Lá no conforto do seu gabinete, da sua mansão. De fato, aquilo não tem nada a ver. Mas isso não invalida ele como um grande músico. Né? O John Lennon como ideólogo é ridículo. Né? Lá nos Estados Unidos, ele querendo fazer o sinal comunista com a mão e posar com fotos do lado dos Panteras Negras, isso é uma atitude estúpida. No meu entender, é uma incitação ao crime. E as autoridades dos Estados Unidos agiram muito bem. Falaram, ou você se comporta ou você vai ser deportado. E ele se comportou. Entendeu? Então o John Lennon como ideólogo não serve. Mas como músico, é um grande homem. Né? Ele nasceu para isso. Essa é a vocação dele. O Olavo, ele é um homem que sabe explicar situações, né? Muito bem. Como jornalista também ele atua muito bem. Ele sabe explicar essas situações e apontar o defeito, os furos. Isso que a gente tem que ouvir. Né? Ele pode fazer observações irônicas, bom, mas ele tem essa fineza. Mas agora fica um monte de gente que não tem essa mesma, não sabe apontar nenhuma alternativa e ficam fazendo essa ironia. Daí ficam, muitas vezes,
ficam querendo alinhar o John Lennon, colocar fotos do John Lennon ao lado de Stalin, de Hitler, de Mao Tse Tung. Quer dizer, só porque um músico foi lá e fez uma letrinha utópica, anarquista, agora o cara tem que ficar condenado a ficar no rol dos tiranos. Mas o que é isso, meu? O John Lennon não matou ninguém. Ao contrário, né? Ele foi assassinado. Né? Agora colocar foto do John Lennon, a foto do lado do Stalin. O Stalin é um tirano assassino. Hitler foi um tirano assassino. Mao Tse Tung foi um tirano. Todos de base socialista, todos comunistas. Né? O John Lennon não fez isso. Né? Mas parece que as pessoas, assim, para algumas pessoas, especialmente para os Olavetes, né? Parece que a obra musical do John Lennon se resume a Imagine, quando tem muitas outras músicas. A maior parte das músicas, né, dos Beatles, eu não acho que a mensagem realmente importe, porque eles são bons músicos. Mas muitas vezes muitas mensagens bonitas surgiram. O John Lennon tem muitas músicas com mensagens que não tem absolutamente nada a ver com ideologia política. Né? São músicas que falam dele. Inclusive as últimas músicas que ele gravou, antes de ser assassinado, né, já não tinham nada de ideologia política, falavam de família, da esposa, do filho, da vida doméstica. Né? É que essas pessoas não acompanham. Né? Então elas querem julgar, né, aquela coisa que o Chesterton fazia. Né? O Chesterton, o grande, né, filósofo britânico, né, da terra do John Lennon, escreveu o livro Ortodoxia e ele pôs lá, né, aquela parábola lá do elefante e os cegos, né? 5 cegos em torno do elefante, cada um tateando uma parte do elefante e julgando ser um animal. Né? Eu tateava a tromba, pensava que era cobra, outro tateava a bunda do elefante, pensava que era um rinoceronte. Né? Quer dizer, julgando conforme as partes e não tendo uma capacidade intelectiva. No meu entender, esses Olavetes, eles agem assim. Né? Eles simplesmente pegam alguma coisa pronta e ficam lançando no Facebook, querendo ironizar tudo, não só o John Lennon. Né? Eles querem ironizar tudo, como se eles fossem os caras super estudados, super experientes, e não são. São apenas papagaios de pirata. É isso.